Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, aonde você estiver. Que coisa boa poder falar de missões, coisa boa poder falar com a Igreja Batista Jardim Pinheiros, igreja que nós aprendemos a amar, porque é uma igreja que nos amou primeiro. Assim como o Senhor amou toda a sua igreja primeiro, a Igreja Jardim Pinheiros nos amou e nós aprendemos a amar também essa igreja de todo o nosso coração. Quando eu vim para o ministério, quando o Senhor me chamou para o ministério, chamou a mim e a minha família, muitas dúvidas surgiram no coração, muitas preocupações surgiram, o que fazer, como será. E aí, entre algumas coisas que o Senhor foi confirmando e mostrando que estava cuidando, estava na direção de todas as coisas, Deus me envia a Igreja Batista do Jardim Pinheiros. Quando Deus envia essa igreja para cuidar da nossa família, para nos abençoar com o carinho, com o sustento, com as orações, é como se o Senhor olhasse nos meus olhos e dissesse: é eu quem cuido de você. Quando isso aconteceu, nós não tivemos a dúvida de que Deus estava cuidando de nós através de pessoas, através da vida de vocês, que tão gentilmente, tão amorosamente receberam o desafio de fazer parte de missões estaduais da cidade de Rebouças, e hoje nós temos visto este cuidado sobre as nossas vidas. Eu já começo agradecendo, geralmente nós terminamos agradecendo, mas eu já começo agradecendo pela oportunidade de falar para essa igreja amada, e porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, através da vida de vocês. Nós estamos em campanhas estaduais de missão, e o tema é Jesus, esperança que transforma. Esse tema me chamou muita atenção quando eu vi ele, meu querido, porque de fato nós temos visto a transformação que Deus pode fazer na vida daquele que se entrega a Ele, na vida daquele que se aproxima dEle. Nós podemos ver a transformação que Jesus faz através da vida daqueles que vão falar do amor de Deus, daqueles que estão falando do amor de Deus, daqueles que vivem o amor de Deus. A transformação, sim, chega na vida dessas pessoas, através da minha vida, através da sua vida, através das nossas orações, dos nossos envolvimentos, das nossas contribuições. É a esperança que transforma, tem transformado a vida. Eu tenho certeza que você também é fruto dessa transformação. Se porventura você ainda não teve teu coração transformado por Jesus, se porventura essa esperança ainda falta na sua vida, eu espero em Deus que na noite de hoje você possa fazer esse compromisso com o Senhor, compreendendo que se há algo a ser transformado, que algo precisa mudar, Jesus é essa esperança. E quando a divisa foi colocada aqui em Mateus 9,36, ela vai falar de Jesus olhando para as multidões e tendo compaixão dela. Mateus 9,36 diz: e vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Quando Jesus olha para as multidões, ele olha muita gente, mas com certeza ele conhecia cada uma daquelas que estavam lá e sabia que elas eram como ovelhas que estavam sem o seu pastor para acompanhá-las, para abençoá-las. O coração dele se enche de compaixão, e isso me faz pensar que se o meu Senhor teve compaixão daquelas pessoas, ele me desafia a ter compaixão dessas pessoas também. Por isso, quando o Senhor me chama, o Senhor te chama para fazer parte de missões, na verdade é um privilégio que Ele me dá e um privilégio que Ele te dá. Quando eu falei que no início do ministério dúvidas surgiram ao coração, elas foram sendo sanadas, e hoje eu compreendo que se eu estou fazendo o que estou fazendo,
através do cuidado, do amor de Deus na minha vida, eu estou fazendo isso porque isso é um privilégio. O chamado, meus irmãos, é um privilégio. E quando Jesus olha para essas pessoas, ele tem compaixão, e ele olha para elas, e é como se ele dissesse para mim: eu tenho compaixão, você também tem que ter compaixão. Quando somos chamados pelo Senhor para fazer parte de algo grandioso que é a obra dele, a primeira coisa que eu e você temos que fazer é ter compaixão daqueles que necessitam do amor e da transformação que Jesus pode fazer na vida de alguém. Tem um texto da Palavra de Deus que provavelmente você conhece muito bem, mas é um texto que me chama muita atenção, porque ali mostra, entre tantas outras passagens, em tantos outros cuidados do Senhor na vida de alguém, acontece na vida de um homem que era coxo. Atos capítulo 3 vai contar a história de Pedro e João indo na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, para o templo, porque ali eles iriam cultuar ao Senhor. E algo fenomenal acontece naquele dia através da vida desses homens que decidiram servir ao Senhor, que compreenderam que tinha uma missão muito maior do que a sua própria vontade, mas fazer a vontade do nosso Deus. Diz o texto assim que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a hora nona. Ora era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, qual todos os dias colocavam à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus. Jesus, esperança que transforma nesse dia, transforma a vida e a realidade de um homem que estava à margem da sociedade. Um paralítico naquela época era alguém que não tinha vez e não tinha voz, era alguém à margem da sociedade, ele não era considerado alguém digno de ao menos entrar no templo, fazer parte daquele contexto religioso e social daquela época. Então naquele dia, na mente dele era mais um dia comum possivelmente, em que ele levaria para casa no final do dia alguns trocados, algum dinheiro, ou para se sustentar talvez aqueles da sua casa. Mas nesse dia, mal sabia este homem que a transformação que Jesus pode fazer na vida de alguém aconteceria na vida dele, através da vida de Pedro e através da vida de João. Com certeza naquele momento, quando Pedro e João olham para aquele homem, fitam os olhos nele, e ele olha para eles, ele de certo imaginou que ele tiraria algum dinheiro, daria para ele, e ele entraria para dentro, e seria só mais um dia comum na vida daquele coxo, daquele paralítico. Mas não, aqueles homens não eram simples homens indo ao templo na hora nona, como diz o texto. Eram 2 servos de Jesus que compreenderam que deveriam ser canal de bênção na vida de alguém. E naquele dia, diz o texto, que a transformação que acontece na vida desse homem foi tão grande que ele não só começa a andar, mas ele salta de alegria, ele entra no templo, porque naquele dia sua vida foi transformada. E talvez eu e você aqui olhamos para esse texto e imaginamos que o milagre, o fato dele andar é o ápice dessa história toda. Mas não. Aquele homem agora, mais do que andar, ele passa a ter significância no lugar onde ele vive. Ele não é mais aquele paralítico, aquele alguém à margem da sociedade,
porque alguém decidiu olhar para eles e apresentar-lhes o poder que Jesus, aquele que tem compaixão das multidões, apresentar esse Jesus, esperança que transforma, apresentar para aquele homem, e aquele dia a história de vida dele muda. E quando a transformação chega, meu querido, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, é como aquele homem, é impossível não se alegrar. Com certeza o contexto social dele era terrível, devido a como ele era tratado naquele tempo. E aí talvez você diga, mas andar foi maravilhoso, com certeza. Quem que não enxerga gostaria de voltar a enxergar. Quem que não anda gostaria de voltar a andar. Mas o fato de naquele dia ele ser o alvo do cuidado de Deus, mostra que Jesus sim pode transformar a vida de todo aquele que se aproxima dele. E nós podemos sim ser canal de bênção na vida de alguém. Quando nós falamos de campanha estadual, não é só mais um período de campanha para arrecadar dinheiro simplesmente. Não é um período de campanha para preencher um tempo, um espaço das igrejas. É um tempo em que nós entendemos a necessidade de se levantar esses recursos, porque há muitas pessoas que ainda precisam da transformação que Jesus pode fazer na vida dela. Eu estava lendo esses dias sobre Sophia Miller. Provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela foi uma missionária que trabalhou um braço da Amazônia, entrando pela Amazônia brasileira e colombiana, e ela evangelizou tribos. Ela se converteu em 1940, numa praça em Nova York. Passando um tempo depois, ela decidiu e sentiu que deveria ser missionária, então ela começa a evangelizar essas tribos, e muita coisa acontece. O livro dela é grande, a história dela é uma história grande, uma história recheada de desafios, mas também de vitórias, porque ela levou a esperança que transforma para aquelas pessoas. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que antes dela falecer, em 1997, diz que um repórter cristão, em uma das entrevistas, perguntou para ela assim: quando foi que você sentiu chamado? E quando você vai falar com um missionário, perguntar alguma coisa, ou ele vai dar um testemunho, geralmente algumas perguntas vêm: quando que você sentiu o teu chamado? Quando foi? Como foi? E cada um de nós temos algumas histórias para contar. Quando o Senhor chama, Ele chama cada um de maneira diferente, particular, mas com o mesmo propósito, que é falar do amor de Deus, que é levar a esperança que transforma para as pessoas. Mas espetacular foi a resposta que ela deu. Ela falou assim: eu nunca senti um chamado, eu recebi uma ordem e obedeci. Para mim isso é tremendo, meus irmãos, porque muitas vezes nós achamos que nós precisamos sentir algo, um mover, alguma coisa grande. Não, nós somos chamados a ter compaixão das multidões, nós somos chamados a levar a esperança que transforma para aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão à porta. E olha que coisa tremenda, o milagre, o sinal de Deus, o cuidado de Deus aconteceu lá fora. E este homem entra no templo celebrando aquilo que Jesus fez na vida dele. E quando nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas, quando nós vamos nos lugares, alguns vão para outros países, alguns são missionários no seu trabalho, na escola. Quando nós falamos do amor de Deus, a igreja local, templo, é o lugar de celebrarmos a transformação que Jesus faz lá fora. A igreja, quando se reúne, ela se reúne além de crescer na fé, para que ela tenha um momento de comunhão, mas ela vai celebrar as transformações que Jesus está fazendo todos os dias em nossas vidas e através das nossas vidas. Meus irmãos, nós cremos que Jesus é a esperança que transforma. Por isso que quando eu venho falar de missões, isso alegra demais o meu coração, porque nós somos enviados para Rebouças. Missões não necessariamente necessita que alguém vá para algum lugar. Pode sim falar do amor de Deus e deve. Você talvez não tenha sentido de chamado, mas existe uma ordem.
para falar do amor de Deus, para levar a esperança que transforma. Quando nós viemos para Rebouças, encontramos uma igreja vazia, duas adolescentes, uma senhora, um jovenzinho adolescente. Uma logo foi embora, a igreja, templo iria se fechar. E quis o nosso Deus que este lugar não se fechasse. E através de vida de pessoas, inclusive a vida da Igreja Batista Jardim Pinheiros, este lugar não só passou a continuar a ficar aberto, não só continuou aberto, como neste lugar agora a palavra de Deus é pregada, neste lugar pessoas estão sendo transformadas, neste lugar nós podemos nos relacionar com a sociedade, mostrar para ela que existe um Jesus que transforma. Mas isso é possível, meu querido irmão, só é possível, meu querido irmão, porque você compreendeu que mais do que um chamado, nós temos uma ordem: levar a esperança que transforma para as multidões que Jesus teve e tem compaixão. O texto de Atos 3, quando eu vejo a transformação que Jesus fez na vida daquele homem, isso me alegra o coração de saber que essa transformação pode sim ser levada a todos os lugares que o Senhor nos envia. Rebouças continua sendo um desafio. Rebouças continua sendo uma terra árida, mas Jesus continua sendo aquele que transforma vidas. Por isso, meu desafio para você nessa noite, o desafio que eu trago para você nesta noite: vidas precisam de transformação, e a transformação só quem pode fazer é o Senhor Jesus. Mas Ele quer usar a minha vida e quer usar a tua vida. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando de tantas coisas que o Senhor já fez neste lugar, tantas vidas que estão sendo tocadas neste lugar, mas é porque um dia você compreendeu que nós temos um chamado para fazer missões em todos os lugares em que nós estivermos. O Senhor enviou a mim e a minha família para este lugar, mas Ele também quer te enviar para algum lugar, nem que seja o campo missionário da sua casa, trazer a transformação, a esperança que transforma, que é o Senhor Jesus. Esta campanha, com este tema, com essa divisa, e vendo Ele as multidões, teve compaixão. Ela deve mexer comigo e ela deve mexer com você. Que eu e você possamos, meu querido, olhar para as pessoas, olhar para as necessidades dela, muito além do que aquele homem queria, ouro e prata, que possivelmente é o que ele achou que ele levaria para casa. Mas muito mais do que isso, que Jesus tem para a vida das pessoas é transformação. E aquele homem não era só paralítico, fisicamente, motoramente falando, ele era alguém paralítico existencialmente falando. E nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos uma geração paralítica. Hoje em dia não é diferente. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, nunca se ouviu falar tanto em suicídio de crianças, adolescentes, jovens na floridade, com tudo para viver ainda, e o seu coração está extremamente afetado por essa geração paralítica. Agora há sim uma esperança para a vida dessas pessoas, e essa esperança é Jesus, e o nome de Jesus só pode ser levado através da minha vida, através da tua vida. Muitos de nós contribuindo para que os missionários continuem no campo, muitos de nós de joelhos dobrados, para que o inimigo das nossas almas não tenha poder sobre a vida desses que têm saído dos seus lares para falar do amor de Deus. Mas também, meus irmãos, sobre as nossas vidas
está a responsabilidade de levar esse Jesus que transforma. Se Ele já transformou a tua vida, se Ele já transformou a tua casa, nós não podemos segurar essa transformação simplesmente para nós. Nós temos que ser canal de bênção. Assim como Pedro e João, naquele momento, foram canal de bênção na vida daquele homem, eu e você somos chamados para ser canal de bênção na vida de alguém. Levar a esperança que transforma. E a esperança que transforma é Jesus. Eu agradeço de todo o coração à Igreja Batista Jardim Pinheiros, porque tem compreendido, tem entendido, tem sido desafiada e aceita o desafio que veio do nosso Deus a continuar a nos abençoando nesse lugar, acreditando que o Senhor pode sim fazer grandes coisas ainda nessa cidade, além daquilo que Ele tem feito. Mas talvez você que esteja me assistindo nesta noite, talvez seja o teu coração que precisa de transformação. Talvez algo em você precisa dessa esperança. Eu quero dizer para você, meu querido, que está aí do outro lado me ouvindo, essa transformação que Jesus fez, ela está disponível a você. Eu convido você nessa noite, meu irmão, a entregar mais uma vez a tua vida no altar do Senhor. Talvez até você já está aí fazendo parte do contexto de igreja. Talvez você ouça de vez em quando algumas pregações, talvez você ore, mas de fato, você de fato entregou a tua vida para o Senhor Jesus de verdade? De fato, essa esperança que transforma já mudou e transformou o seu coração? Por isso eu quero convidar você nessa noite, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se o teu coração ainda não foi transformado, esse é o momento. Se porventura em você há uma paralisia existencial, algo que precisa da cura do Senhor, algo que precisa da mão poderosa do nosso Deus, eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero te desafiar a abrir o teu coração e não terminar este período de culto sem dizer para o Senhor Jesus: eu quero dessa transformação na minha vida. Jesus, esperança que transforma. E assim como Ele teve compaixão daquela multidão, nós também somos alvo da compaixão do nosso Deus. Por isso eu convido a você, aí onde você está, a orar comigo. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você que quer ter uma transformação de vida e sabe que essa transformação só pode vir de Jesus, eu quero convidar você, aí onde você está, a orar comigo. E você que tem contribuído, você que tem orado por missões, eu quero clamar a Deus para que Ele continue abençoando você e dando este coração generoso daquele que sabe, daquele que entende o que Deus espera de nós, para que nós possamos levar o amor de Deus para outras pessoas. Pai Santo querido, em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer por este período. Eu quero te agradecer, Deus, porque nós temos certeza, Pai, que aonde o teu nome chega, a transformação é inevitável. Aonde o teu poder chega, Deus, a alegria toma conta dos corações. Mas eu quero te pedir, Deus, por aqueles que ainda não sentem essa alegria, Pai. Por aqueles que ainda não têm o seu coração transformado. Eu quero pedir, Deus, para aqueles que sentem talvez uma paralisia dentro de si, alguma área que precisa ser mudada, precisa voltar a ter vida, para que novamente ela possa se levantar e saltar de alegria e louvar a Deus por isso. Te peço que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, cuide delas, Pai. Te peço também, Senhor Jesus, pela vida desses que têm sido abençoadores de obras missionárias, ó Pai. Esses que compreendem, Deus, a missão que o Senhor deu a eles, ó Pai, de não só sustentar, Pai, mas continuar clamando e orando pela vida desses que tanto necessitam do Teu cuidado. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esta igreja que tão generosamente tem sido bênção
na vida não só da minha família, mas na vida dessa cidade, ó Pai. Te louvo a Deus pela vida do pastor Juvenil, pela instrumentalidade do teu cuidado na vida dele e nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito até aqui, e não temos dúvida, ó Pai, que muitos corações ainda serão transformados, porque o teu nome é a esperança que transforma, Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos no seu santo nome. Amém. Muito bom, meus irmãos, estar com vocês. Foi muito bom este período de palavra com vocês. Mas esse tempo ele é um tempo diferente. Nós estamos gravando e eu fico aqui tentando lembrar dos rostos dos irmãos, e muitos deles me vêm à mente, e o carinho que eles demonstram para conosco, e o carinho que nós temos por cada um deles. Tenho recebido notícias do pastor Juvenil que muitas outras pessoas estão se chegando à nossa igreja, e eu tenho certeza que vai chegar o dia em que nós vamos poder novamente, logo, se reunir, poder nos conhecer, e eu pessoalmente quero agradecer a cada um de vocês por este cuidado com a nossa família e com a cidade de Rebouças. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que Ele possa te mostrar dia após dia a transformação que Jesus pode fazer usando a minha vida e através das nossas vidas. Deus abençoe em nome de Jesus.